Paz do Senhor. Boa noite. Mais uma live com a graça de Deus. Já vai convidando, enviando essa setinha para todas as pessoas do seu direct, todos os seus amigos. Essa noite será uma noite muito especial e inédita. Estamos com muitas expectativas no Senhor. Esperar o pessoal entrar. E a gente vai orando enquanto o pessoal entra. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer por mais uma semana, Pai. Te louvar e bendizer o seu nome, Senhor, porque até aqui o Senhor nos permitiu chegar. Toma, Senhor, todas as pessoas que estarão ao vivo conosco, Senhor, nesta live. Jesus, tudo aqui é para ti, Senhor. Não é sobre Viviane, não é sobre engajamento, não é sobre Instagram, Senhor, mas é para que o seu reino venha a ser propagado, é para que o seu nome venha a ser glorificado. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, te entregamos para a pessoa que irá passar, Senhor, ouvir a tua palavra. Usa o seu servo, Senhor, que irá ministrar nesta noite, Senhor, usa ele de sabedoria, Senhor, conduza-o com poder, com glória, com diligência e inteligência, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, aqueles que também irão ouvir e assistir posteriormente, Senhor, quando a live estiver salva, nós queremos, Senhor, te apresentar agora todos nas suas mãos, ó Pai. Que o Senhor venha invadir os lares, venha tocar em mentes e corações, Senhor, e falar, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, vai convidando o pessoal. Eu vou chamar o meu convidado. Nós estamos em uma série de lives, para quem não sabe, tá bom? Toda segunda-feira às 10 horas nós estamos por aqui, falando da palavra do Senhor, falando da psicologia, falando de propósito, de chamado. Nós estamos por aqui sempre falando, convidando alguém especial para estar conosco. Nessa noite, hoje será algo inédito. Será um homem que estará aqui conosco, um homem de Deus, um pai de família, uma pessoa que tem uma sabedoria, assim, por Deus mesmo, sabe? Formação, comportamento. Olha, vou deixar ele falar. Deixa eu chamar ele aqui. Agora sim. Ô, Glória! Ô, Vivi, tudo bom? Pai, está me ouvindo? Rapaz. Tá me vendo? Tudo certo por aí? Bom, eu não estou conseguindo te ver, não, mas eu vou, como aconteceu isso da outra vez, quando a Neuza fez a coisa, eu vou deixar um outro celular aqui do lado para eu poder te ver. Às vezes, quando eu olhar aqui para baixo aqui, é porque eu estou te vendo aqui. Vai ficar Tá bom. sem Muito obrigada som, por mas eu vou ter conseguir te aceito o ver por nosso aqui. convite, por estar aqui com a gente nessa noite, por disponibilizar o seu tempo. Quero agradecer, tá bom? E eu vou deixar você bem à vontade para falar aquilo que você preparou, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, tá bom? Fique à vontade. Tá. Bom, Vivi, inicialmente eu quero primeiramente agradecer, né, falar da responsabilidade que é estar conversando aqui com você nessa live, como você falou aí agora há pouco, eu ouvi, né, que eu sou o primeiro homem que vai falar dentro dessa sua live, né, são mais de 6 meses de live que você já faz e todos eles são com mulheres, e eu fiquei muito feliz de ter tido essa oportunidade de ser o primeiro homem dessa nova sequência que vai fazer durante esse mês aí de Novembro Azul, né? Como você colocou na live, o objetivo é nós falarmos sobre análise de perfil comportamental, né? Recentemente a gente teve a oportunidade de analisar você, fazer o seu perfil, né? Eu creio que deve ter sido de grande ajuda para você se entender mais, né? Você conseguir se compreender. E eu acredito que da mesma forma, né? A gente fazendo essa exposição aqui, nós vamos conseguir alcançar o maior número de pessoas que vão, através desse entendimento, né, do que é o perfil comportamental, conseguir ter o melhor relacionamento
com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, profissionalmente, com os amigos, né? E nós vamos fazer uma coisa que é interessante, além de conversar sobre essa análise de perfil, que é, nós vamos pegar os 4 personagens da Bíblia que todos nós conhecemos, que são os apóstolos Pedro, apóstolo Paulo, né, o Abraão e o Moisés, e dentro do que a Bíblia nos fala sobre cada um deles, a gente tentar identificar qual é o perfil que eles têm, né, ou que eles tinham, né, e saber o seguinte, que independente do perfil que eles tiveram, né, ou apesar disso, ou inclusive por causa disso, todos eles cumpriram o propósito de Deus, né, e cumpriram com maestria. Mas o que o perfil, em relação a nós, traz? Ele traz um grande conhecimento, né? Uma das maiores dificuldades do ser humano é de relacionamento, né? Muitos dos problemas que nós temos é devido ao relacionamento. E esse desconhecimento de como o outro age, de como o outro reage, faz com que venham a haver muitas desavenças entre as pessoas, né? Então, basicamente, o objetivo da nossa live vai ser falar sobre isso, tá? Você quer falar alguma coisa, quer complementar? Tá bom? Vou desativar o microfone aqui. Estou enviando para as pessoas. Só quero pedir Tá. às pessoas que, se puder, enviar para seus amigos, tá bom? Porque aqui é uma aula, um estudo em que ele investiu muito tempo estudando, sabe? Tudo que ele vai falar aqui, ele cobra para isso. Então, vocês estão recebendo isso aqui de graça. Então, envia para o máximo de pessoas que vocês puderem. Fique à vontade, tá bom, Paulo? Tá, Vivi, eu vou só me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Paulo, né? Eu sou marido da Neuza. A Neuza já teve, inclusive, a oportunidade de fazer uma live aqui com você. Sou pai, né? Sou pai da Luciana e do Tiago, sou avô, né? E então sou um filho de Deus. E profissionalmente, como você falou, né? Uma das minhas formações, eu sou Master Coach da Febracis e analista de perfil comportamental, né? Na minha carreira também, eu sou engenheiro civil, né? E fui militar, né? Hoje estou na reserva, mas são uma série de atividades, mas o que eu tenho me dedicado bastante agora é essa parte da análise de perfil comportamental, que é um estudo muito interessante e que ajuda muito na vida das pessoas, assim também como do coaching individual e coaching grupo, né? Então, antes de nós começarmos, eu queria fazer um relato pessoal, né? Eu já tenho uma certa idade e sempre vivi, tinha alguns comportamentos que eu julgava ser normal e não é que não fosse, mas quando eu conheci o perfil, análise de perfil, fiz os cursos e eu entendi o seguinte: muito daquilo que eu vivia, né, poderia ser melhorado, porque como o perfil, ele é a nossa... O que é o perfil? O nosso perfil é como nós nos comportamos no dia a dia, né, do nosso natural. E principalmente quando a gente está sob estresse, a gente tende a reagir de uma determinada forma, né? Então, esse comportamento, como a gente reage, é chamado de perfil comportamental. E quando eu entendi o meu perfil comportamental, né, eu vi que eu tinha uma série de coisas a melhorar, como, por exemplo, né, eu creio que eu poderia ter mais iniciativa, que o meu perfil é um perfil onde a gente protela um pouco as coisas, né? Eu acredito que eu poderia ser uma pessoa menos perfeccionista, né? Porque o perfeccionismo aparentemente é uma coisa boa, né? Só que o perfeccionismo faz com que a gente, por conta de querer fazer tudo perfeito, acaba deixando as coisas e nunca começando, nunca fazendo, porque vou melhorar, e acaba não melhorando e não concluindo, né? Ou, às vezes nem começando, né? Então, este conhecimento, né, ou esse autoconhecimento, me ajudou no relacionamento com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, profissionalmente também. Então, isso é um relato pessoal que eu acredito o seguinte: todo mundo que está nos assistindo tem a possibilidade de, entendendo um pouco de perfil, se conhecer melhor, né, e também conhecer o próximo. Então, para nós começarmos a fazer essa live, eu quero ler uma palavra aqui que está em Provérbios 4, de 5 a 8, que fala sobre a importância do conhecimento e da sabedoria. Tá? Então, quem quiser pegar a Bíblia, se tiver a mão aí para ler, Provérbios 4, de 5 a 8. Então, vou ler aqui. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes.
Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire entendimento. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Então, por que eu fiz questão de ler esses dois versículos de Provérbio? Né? Porque Salomão foi um dos homens mais ricos, mais conhecidos da Bíblia, muito famoso por toda a sua sabedoria. E nesse provérbio especificamente, outros de provérbio, desses versículos e outros de provérbio também, ele fala muito da importância da sabedoria. Né? Então, nós temos que buscar conhecimento. Esse assunto que nós vamos conversar agora é um assunto que não é muito divulgado. Né? No meu entendimento, eu acredito até que isso aí poderia ser uma coisa que poderia ser ensinado nas escolas, porque ia ajudar muito no relacionamento das pessoas, mas infelizmente não está dentro do currículo escolar. Né? Então, vocês podem me perguntar, mas afinal de contas, o que é o perfil comportamental? O que é a análise do perfil comportamental? Essa análise é a forma, é o estudo da forma como nós agimos e reagimos, principalmente, né, sob estresse, diante de uma determinada situação. Porque o que acontece? As pessoas, elas têm reações diferentes diante de uma mesma situação. Vou dar um exemplo, para ver se a pessoa entender. Vamos supor que a gente estava passando na rua e viu um acidente de carro. Né? Então, como é que cada pessoa reage? Tem algumas pessoas que, ao ver aquele acidente, ela fica paralisada, né, tentando entender como é que aconteceu, o que foi. Outras pessoas já querem saber quem são as pessoas que estão envolvidas, se ela conhece aquela pessoa ou não. Né? Outras ficam tentando entender por que aconteceu aquele acidente. Outros querem saber o que aconteceu, qual o resultado daquilo ali, se alguém se machucou. Ou seja, são várias questões que são levantadas e cada perfil tende, inicialmente, a ter um questionamento próprio. Né? Então, a nossa primeira reação que a gente tem em determinada situação, principalmente sob estresse, ela está muito ligada ao nosso perfil. Né? É lógico que a gente, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo, vai adquirindo conhecimento, a gente vai se adaptando, mas a primeira reação nossa acaba voltando lá para o nosso perfil tradicional, o que é natural, como a gente nasceu com ele. Né? Então, eu vou fazer uma pergunta, vou deixar aqui para vocês, quem quiser escrever aí no chat, fica à vontade para responder. Das pessoas que estão aqui ou que vão assistir futuramente a live, quem já teve dificuldade de lidar com alguma pessoa de perfil diferente do seu? Você também, Vivi, se quiser falar alguma coisa aí, se já teve essa dificuldade aí de lidar com alguma pessoa aí, pode abrir o microfone aí e ficar à vontade para responder. Eu já tive muita dificuldade. Então, assim, isso é uma coisa natural. Isso é uma coisa natural porque nós somos pessoas diferentes. Né? Então, isso é um assunto que... Por isso que eu digo a importância de conhecer o seu perfil comportamental. Porque quando você entende de perfil, você conhece o seu e consegue entender os outros. Então, quais são as vantagens? Né? Como eu já falei inicialmente, você vai conhecer melhor a você mesmo e ao outro. Né? Você vai poder ver os seus pontos fortes. Né? Todos nós temos pontos que são fortes. Mas, por outro lado, nós também temos pontos que precisam ser desenvolvidos. Né? E esses pontos, quando a gente entende e descobre quais são eles, a gente tende a buscar desenvolver melhor esses pontos. Né? E uma coisa que é super importante, que eu entendo é o seguinte, é melhorar o nosso relacionamento. Todos nós temos pessoas que a gente convive no dia a dia, né? Seja em casa, seja no trabalho, e esse convívio com essas pessoas, ele vai ser muito melhorado quando a gente se entende e entende a outra pessoa. Né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Você, por exemplo, é casado com uma pessoa que tem um perfil que é um pouco mais autoritário, um pouco mais mandão. Aquela pessoa que acha que você... É quase como se ele estivesse te dando ordens. E você já é uma pessoa, às vezes, mais pacífica, mais calma. Então, às vezes, você não quer ter conflito. E você, às vezes, se sente meio mal da forma que a pessoa fala com você o tempo inteiro. Né? A gente vai ver aqui ao longo da conversa que esse é um tipo de perfil. Mas se a pessoa souber qual é o perfil dela, né, o cônjuge e você também, vocês vão chegar no meio termo para que um não seja tão mandão e o outro não seja tão passivo. Né? E isso vai melhorando o relacionamento ao longo do tempo. Né? Aí vocês podem me perguntar, mas como é que eu consigo saber
qual é o meu perfil? Bom, a gente vai dar um panorama aqui geral do que é o perfil, mas esse é um assunto muito longo, não tem como a gente, né, em 40, 50 minutos conversar muito sobre isso, mas a gente pode, para se conhecer, realmente você tem que fazer uma análise do seu perfil, né, como nós fizemos aí recentemente com a Vivi, né, a Vivi conheceu o seu perfil, é um perfil bastante interessante, de uma pessoa que tem um potencial muito grande, né, baseado nessa análise que nós fizemos, e você, né, se quiser falar aí sobre o que você achou, mas nós conversamos e você achou bastante interessante, se quiser falar alguma coisa. Eu acho que vou deixar você explicar um pouquinho melhor Tá. e eu vou trazer isso aplicando a minha vida, tá bom? Beleza. Pra galera ficar Tá. assim, antenada sobre o que é e souber o que eu vou estar falando, tá bom? Tá, joia. Então, olha só, uma coisa que é importante falar é o seguinte, quando a gente entender um pouquinho do perfil, nós vamos ver o seguinte, não existe perfil certo nem perfil errado. E não existe perfil ruim, né? Então, por quê? Deus nos criou, né? Deus é perfeito e nos criou de uma forma perfeita, ou seja, ele criou da forma que a gente precisa para que a gente possa alcançar todos os resultados da nossa vida, né? Então, o seu perfil, o meu perfil, é o que Deus nos deu, né? É como uma ferramenta para que a gente possa viver a vida que Ele sonhou para a gente, né? E assim como nós vamos ver também nos personagens bíblicos que eu citei anteriormente. E ao longo da vida, né, nós vamos criando habilidades e essas habilidades vão agregando dentro do nosso perfil para a gente ter o melhor desenvolvimento, né? A gente não vai ter a gente costuma dizer o seguinte, aquela síndrome de Gabriela. Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, a gente vai evoluindo e a evolução, principalmente quando a gente conhece o nosso perfil, né, ela é muito mais facilitada, né? Então, eu gostaria, né, de fazer algumas perguntas, algumas questões, colocar algumas questões para vocês, mas antes eu gostaria de ler em Gênesis 1, de 27 e 28. Eu vou ler, quem quiser acompanhar aí, fica à vontade, mas senão eu vou ler aqui que está mais fácil aqui para mim, para a gente não demorar muito tempo, né? Em Gênesis 1, 27 e 28, diz sobre a criação do homem. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então a gente vê o seguinte, com base nesse versículo, né, nesses versículos, que Deus nos criou, né, de uma forma perfeita, né? Ou seja, nós temos condições de nos conhecermos cada vez mais e baseado nesse conhecimento, nessa introspecção que a gente possa ver quem somos nós, eu gostaria de fazer algumas perguntas para reflexão, tá? Eu gostaria que vocês fossem ouvindo e colocando aí no coração de vocês essas questões para ver se vocês conseguem buscar interiormente tudo que eu vou falar. Então, por exemplo, vamos começar. Você sabe quem é você? Você que está me ouvindo, você sabe exatamente quem é você? Você verdadeiramente você se conhece? Quais são as suas maiores qualidades? Você sabe? E os seus maiores defeitos? Você tem consciência deles? Quais comportamentos que você mudaria em si mesmo? Quais os comportamentos que você gostaria de mudar? Quais são as características únicas que você pode oferecer para o mundo? O que te move? O que te leva a agir? Como você encara os desafios na sua vida? O que tira você do sério? Você já parou para pensar nisso? O que me tira do sério? Por que me tira do sério? De que forma que você escolhe o seu caminho? O que você vai fazer? Você é melhor em falar ou você é melhor em ouvir? Você fica mais à vontade quando você está numa conversa, ouvindo ou falando? Então, se você pudesse explorar 100% das suas potencialidades, se você pudesse compreender, assim,
o que tem de melhor na outra pessoa. O que você faria da sua vida? Qual pessoa você seria? Então, essas reflexões que parecem muito genéricas, quase ninguém pensa sobre isso. Ou poucas pessoas pensam sobre isso, né? Quem sou eu? O que me move? Por que eu ajo do jeito que eu ajo? Então, com essa consciência que a gente está começando a criar, da importância da gente tomar conhecimento, tomar consciência de quem nós somos, o que nos faz agir, quais são as qualidades que nós temos, essas questões em mente, eu vou deixar 5 questões aqui para vocês. Eu pedi a Vivi para ver se ela pode deixar no final da live, depois escrito, essas questões. Mas como a gente não tem tempo para vocês responderem e colocarem aí no chat, eu vou só fazer as perguntas e vou dar alguns segundinhos só para você refletir, né? Não tem como você responder, mas vou deixar as questões para você pensar um pouquinho, né? Quais características que você tem e que são reconhecidas pelas pessoas que te conhecem? Aquelas características. Às vezes pode ser você é uma pessoa extrovertida, você é uma pessoa alegre, ou você é uma pessoa crítica, você é uma pessoa paciente. Quais são as características que você tem e que são reconhecidas por todos que te conhecem? Né? Depois, quando estiver lá no chat, vocês pegam essa questão e respondem essas questões. Né? Quais características as pessoas veem em você, mas você não se vê com elas? Às vezes as pessoas dizem para você, você é muito sensível, ou você é insensível, e você fala, eu não me acho insensível. Mas às vezes as pessoas te veem com essa característica. Né? Quais são essas características que você acha que não tem, mas que as pessoas acham que você tem? Pensa um pouquinho. Outra, quais características você sabe que tem, mas que as pessoas não veem em você? Às vezes você fala assim, eu sou tão paciente, e as pessoas acham que não. Um exemplo. Quais são essas características? Entendendo cada uma dessas questões que eu estou colocando, você começa a perceber o seguinte, que às vezes a gente não age, a gente age, mas pensa que está demonstrando uma determinada atitude, mas as pessoas estão interpretando de outra forma. Né? A quarta questão que eu quero deixar para vocês é o seguinte, quais características que você não tem, mas que você gostaria de ter? Eu queria ser mais comunicativo. Eu queria ser mais organizado. Eu gostaria de ser mais paciente. Eu gostaria de ser mais calmo. Eu gostaria de ser mais comunicativo. Não sei. Quais características que você não tem, mas que você gostaria de ter? Quais são os seus maiores desafios hoje relacionados a conviver com outras pessoas? Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de lidar com pessoas calmas. Tem pessoas que têm dificuldade de lidar com pessoas que falam demais. Né? Então, qual o seu maior desafio hoje relacionado a conviver com outras pessoas? Conseguiram responder? Dá uma informação aí no chat aí se alguém conseguiu pensar sobre isso, alguém conseguiu. Tá. Depois a gente vai vendo aqui. Depois a Vivi está acompanhando aí, ela vai vendo aí. Né? Então, assim, agora nós vamos entrar numa parte específica do que é a análise de perfil comportamental. E a análise de perfil comportamental, ela envolve várias teorias. Né? Nós temos, por exemplo, a teoria DISC, que nós vamos conversar aqui. Nós temos os tipos psicológicos, teoria de valores. Né? E, para vocês terem uma ideia, eu queria que vocês fizessem a seguinte analogia, a seguinte comparação. Imagina um iceberg. Todo mundo sabe o que é um iceberg? É aquele bloco de gelo que fica no mar flutuando, né? Aquele bloco de gelo gigantesco, ele tem uma parte que parece até uma montanha que fica para o lado acima da linha da água. Todo mundo é visível por todo mundo. Mas se a gente for mergulhar ali, a gente vai ver que a parte que fica submersa, ela é muito maior do que a parte que fica visível. Né? Então, nós vamos, hoje, na análise de perfil, nós vamos conversar basicamente dessa parte visível. Essa parte visível do comportamento, a gente vai analisar como a teoria DISC. Eu vou explicar em sequência o que é a teoria DISC.
A parte que não é visível diretamente, quando a gente lida com as pessoas, a gente não consegue ver, são os valores, que é aquilo que motiva a pessoa, né? São os tipos psicológicos, né? Os tipos psicológicos, se a pessoa ela age de forma introvertida ou extrovertida, como ela julga, se ela julga de forma sensitiva ou racional, e assim vai, né? Então, por conta disso, né, a gente não tem muito tempo para explicar cada uma dessas, eu vou me ater mais naquilo que é visível, né? Quando a gente conversa com uma pessoa, quem tem conhecimento da análise de perfil, a gente consegue identificar traços da característica dela, de qual perfil que ela é. E o que a teoria diz? Eu estou falando aqui de perfil, de perfil, de perfil, né? E a teoria diz que ela estuda, né, o comportamento humano, né? É a parte de como a gente se comporta. Então, essa metodologia que entende o comportamento, as características do comportamento humano, ela é dividida em 4 fatores, que a gente fala de DISC, a letra de cada uma dos perfis. O DISC é dominante, influente, estável e conforme, né? Então, nós temos um desses perfis predominante, ou dominante, ou influente, ou estável, ou conforme. Podemos ter até 2, né? E podemos ter até 3. Não temos os 4, mas podemos ter características dos 3. A Viviane aqui, ela tem característica de 3 perfis. Por isso que ela é essa pessoa tão dinâmica, é extrovertida, mas é paciente, calma, é detalhista, né? Então, assim, são características da personalidade, do comportamento da Viviane, né? Então, da onde surgiu essa teoria, né? Quem inventou isso? Ela surgiu há quase 100 anos atrás, em 1928, um psicólogo de Harvard chamado William Moulton Marston, né? Ele criou um livro que foi pedido para que ele escrevesse a respeito disso, As Emoções das Pessoas Normais. E baseado nesse livro foi sendo desenvolvida essa teoria DISC, né? Que hoje ela é a mais utilizada, né, para estudo do comportamento humano, né? Então, o comportamento, ele trata de quê? Trata de estímulos e respostas, né? Como a gente é estimulado em uma determinada situação e as respostas que nós demos a essa determinada situação, né? Eu não vou entrar em muito detalhe técnico, mas eu vou ter que falar algumas nuances para vocês poderem entender, né? Por exemplo, vamos começar para vocês terem uma percepção de onde vocês estão encaixados dentro desse perfil. Você está mais, quando está com amigos conversando, você está mais propenso a falar, a ouvir. As pessoas que gostam mais de falar são as pessoas do perfil dominante e do perfil influente. As pessoas que gostam mais de ouvir são as pessoas do perfil estável e do perfil conforme. Então, só por essa primeira nuance, você já começa a se situar de que lado que você está. Você gosta mais de falar ou gosta mais de ouvir, né? Se você gosta mais de falar, provavelmente você deve estar do lado, ou você é dominante ou influente. Se você é aquela pessoa que não fala muito e ouve mais, você provavelmente deve ser estável ou conforme. A gente vai dando outros dados para você poder se enquadrar em que ponto que você está, né? O influente e o estável, ele tem foco nos relacionamentos, nas conexões com as outras pessoas. E o dominante e o conforme, ele tem foco nos resultados. Então, quando tem uma atividade, né, por exemplo, né, o estável e o influente, ele foca nas pessoas. Lógico que ele vai focar no trabalho também, mas ele tem uma conexão maior com as pessoas. Quando ele está ligado no resultado daquilo que tem que ser feito, o dominante e o conforme, eles têm que fazer essa tarefa, eles focam mais no resultado, né? Então, por aí a gente começa a observar as diferenças de pessoas. E você pode ver o seguinte, ou você mesmo, ou pessoas do seu círculo de amizade, às vezes a esposa, ou alguém do trabalho, ou filho, ou marido, ou os pais, né? Você pode observar que tem um que gosta mais de falar e tem outro que fica mais quietinho, né? E tem um que, quando tem uma coisa para resolver, ele foca no resultado de uma forma incrível. E o outro foca mais nas conexões, nas pessoas que estão resolvendo aquele determinado situação, né?
Então, agora nós vamos ver algumas características específicas do dominante, para você ver se você é dominante ou se você conhece alguém dominante. Né? O dominante, de modo geral, ele é muito direto, ele é muito objetivo, ele é firme, ele é decidido, né? Ele é movido a desafio. Aquela pessoa que você, se falar para ela assim, duvido que você faça isso. Aí ela fechou, ela fala, o quê? Eu não faço? Ela vai pegar e vai fazer. Esse geralmente é o dominante. Né? É aquela pessoa acelerada que quer as coisas para ontem. Te pede um negócio, fala, já fez? Não, não. Né? Ele tende a dar ordem. Não que ele seja grosseiro, nada disso, mas é porque a forma de se expressar faz com que ele dê a impressão que ele está dando ordem na pessoa. Né? E ele não tem medo de conflito. Se tiver que ter um conflito para ele poder ter o resultado dele, ele vai para o embate, não tem problema. Né? Esse é o dominante. Você alguém se enquadrou nessa categoria aí dos dominantes? Bom, vamos para o outro perfil, o influente. O influente é o que é mais visível. É aquela pessoa que é muito comunicativa, muito persuasiva, muito alegre, muito otimista, é movida a elogio, é simpático, é sociável, gosta de estar em grupo, gosta de improvisar. Né? É um perfil onde as pessoas são muito focadas, né? São alegres, divertidas, só que tem uma situação. O influente, depois eu vou falar dos pontos a melhorar de cada perfil. O influente, ele tende a ser tão otimista que às vezes ele não dá atenção aos detalhes, né? Mas é aquela pessoa bem persuasiva. Ele é fácil de você conhecer. Tem um grupo de pessoas conversando. Chega um influente nesse grupo, passou alguns minutos, daqui a pouco está todo mundo olhando para ele que está falando. Ou seja, ele já se colocou ali no meio, começou a dominar o assunto e todo mundo começa a prestar atenção nele. Esse é o influente. A Agatha falou aqui que ela é influente. O influente é bem fácil da gente perceber. Né? Vamos agora para o outro perfil. O perfil estável. Né? O perfil estável é um perfil que gosta de previsibilidade. Ele gosta de planejamento, ele gosta de rotina, é paciente, é calmo, né? Não demonstra irritação facilmente. É difícil você descobrir que um estável está irritado. Né? É aquela pessoa que ela consegue meio que naturalmente não demonstrar tanto aquilo que ela está sentindo. É o estável. Né? Ele demonstra uma empatia natural pelas pessoas, é cooperativo, é compreensivo, né? É conciliador, não gosta de atrito. Alguém aí se identificou aí com estável? Tá aqui o Cadu Alves, Cadu locutor. falou, Cadu é dominante, a esposa dele é estável. O Cadu ele fez a formação comigo também, com Neuza. Tem uma voz de locutor, não é à toa que ele é Cadu Alves, locutor. Tem uma voz linda. Prazer te ver aí, o Cadu. Então, o estável é aquela pessoa que é um bom amigo, né? Gosta de ouvir, ouve as situações, né? Então, esse é o estável. Alguém aí se identificou com o estável também? Minha esposa é estável, o Cadu falou aqui. E o último A perfil. Lidineide também se identificou como estável. Viviane, Sim, patrão, também estável. é, Várias pessoas são estáveis aqui, ó. tem alguém se identificando aí também com a Vivi, que também tem perfil estável. E uma parte deles. Bom, então vamos. O último perfil desses quatro é o conforme. Né? O conforme é aquele detalhista, né? É aquele que segue as regras, é organizado, é disciplinado, é analítico, é crítico, é perfeccionista também. Já estou me entregando que eu falei que eu era perfeccionista. É detalhista, né? Gosta de fatos e dados, é discreto com a sua vida, né? Detesta improviso também, assim como o estável. Né? Então, assim, o conforme, quando eu digo aqui, que eu conversei uma vez com uma pessoa, a pessoa falou assim: ah, mas eu não sou conforme, eu sigo regras. Não é que os outros perfis não sigam regra, é que o conforme ele até cria a sua regra. Né? Às vezes ele está lavando uma louça. Ele tem a metodologia dele de lavar louça. Ele lava e bota os pratos aqui, os louças ali, depois quando seca, bota ali. Ou seja, cria regra para tudo. Né? Então, esse é o conforme. Né? Uma característica do conforme é que se o conforme muito alto e se ele não tiver cuidado com os pontos a desenvolver, ele pode ter um comportamento muito crítico com ele mesmo e com os outros. Né? Então,
Por essas dicas assim, salteadas, né, a Juliana está perguntando aqui se a live vai ficar salva. Sim, você já respondeu aqui, vai ficar. Bom, então assim, esse perfil conforme é bastante interessante também. Dando uma sequência aqui para vocês entenderem um pouco mais, como é que cada perfil toma decisão. Baseado no que nós vimos, os 4 perfis são diferentes e cada um toma decisão também de forma diferente, né? O dominante e o influente tomam a decisão de uma forma rápida. O estável e o conforme tomam decisão de uma forma mais demorada. Só que a questão interessante é o seguinte, é que o dominante ele toma uma decisão rápida baseado na razão e o influente toma uma decisão baseado na emoção. Da mesma forma, o conforme ele demora a tomar a decisão, mas quando ele toma baseado na razão. E o estável, ele também demora a tomar a decisão, mas quando ele toma baseado na emoção, né? Então, uma dica para quem trabalha com vendas, Vivi, se você tiver um influente como cliente, você tiver conhecimento dele, e ele decidir comprar alguma coisa na sua loja, por exemplo, compra, vende rápido, porque a decisão dele é baseada na emoção. Se ele sair da sua loja, for na outra do lado, mesmo que ele diga que ele vai ali e já volta, ele não volta mais. Ele vai comprar na do lado porque ele se emocionou, se empolgou pelo que tinha na loja do lado e comprou na outra loja, né? Então, assim, essas características do perfil é muito de cada um. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Só é característica de cada um, né? Então, talvez aqui, né, quem se identificou aí com o estável ou com o influente vai concordar com o que eu estou falando, né? Que quem é influente decide rápido, baseado na emoção, e quem é dominante decide rápido, baseado na razão, né? Da mesma forma, demorado é o conforme, baseado na razão, e o estável, baseado na emoção, né? Em relação a como delega as funções, né? Isso pode ser em casa, pode ser no trabalho, né? Como é que eu delego as tarefas para outras pessoas fazerem, né? O dominante e o influente, o influente, o estável, melhor dizendo, ele delega de uma forma mais tranquila, não tem tanto problema com delegar, passa as funções para outras pessoas fazerem. O dominante e o conforme, eles não gostam de delegar tanto, né? O dominante, ele até delega, mas ele centraliza as decisões. O conforme, ele até delega, mas ele centraliza as tarefas. O dominante, ele centraliza as decisões porque ele acha que ele tem a palavra final, que ele sabe mais do que os outros, que eles têm a assertividade melhor do que os outros. Então, ele delega, ele centraliza as decisões com ele. E o conforme, ele centraliza as tarefas com ele porque ele acredita que nenhuma outra pessoa vai fazer tão bem quanto ele. Porque ele é perfeccionista, ele sabe fazer muito bem, então ele tem essa dificuldade de delegar. A Vivi, eu acredito que ela conheça alguém que centraliza as decisões e delega pouco. Vamos falar aqui A gente dos aqui pontos. já está identificando já os perfis, né, Paulo? Só dar uma cortadinha aqui, né? Porque a cabeça já vai pipocando, né? A gente vai se autoanalisando e vai analisando as pessoas também, né? Eu acho que você tem que fazer uma live só para cada perfil, porque é muita coisa. Sim. Isso aí, esse assunto interessante pelo seguinte, porque à medida que nós vamos conhecendo, a gente vai identificando o nosso comportamento e o comportamento das pessoas que estão à nossa volta, né? Então, é aquilo que eu falei. Eu tenho um determinado comportamento, eu sou perfeccionista, eu demoro a decidir. Isso é uma característica do meu perfil, né? Já adiantando, eu sou estável e conforme, né? Então, eu tenho essas características, mas eu tendo consciência de que isso é um ponto do meu perfil, eu tenho que me olhar para mim mesmo e ver o que eu posso melhorar dentro desse contexto, né? Assim também como o influente, ele tende a ser aquela pessoa muito otimista, às vezes ela marca, por exemplo, ela marca com 2 pessoas ao mesmo tempo, não, uma vai desmarcar mesmo, então vou marcar essas 2. Então não vai dar tudo certo. Uma vai se atrasar e eu vou dar tempo de cumprir os 2 compromissos. Ou seja, é uma coisa que não é o correto, né? Mas é do perfil. Ela é muito otimista, ela acha que no final vai dar tudo certo, né?
Assim também como o dominante, às vezes, se ele for muito autodominante, ele não tiver aquele conhecimento, inteligência emocional, seja lá o que for, né? Vamos dizer aqui o Espírito Santo aí dominando ele vai acabar sendo uma pessoa grosseira, né? Às vezes, porque quer o resultado muito a todo custo e tudo mais. Então, assim, a gente precisa conhecer o nosso perfil, ver o que a gente tem para melhorar, o que a gente pode fortalecer que é bom, para que a gente possa ter um relacionamento muito bom, né? Então, vamos ver aqui os pontos a melhorar de cada perfil. O dominante. O dominante ele tem que melhorar a sua paciência, porque ele é muito acelerado. Ele não consegue aceitar. O dominante ele tem muita dificuldade de conviver com o estável, por exemplo. Porque o estável custa a decidir o que vai fazer, e o dominante fala, vamos embora, age. Ele fala, calma, já estou indo. Ele fala, não, já era para ter ido, ainda está fazendo o quê? Ou seja, é uma divergência, mas é do perfil. Então, o dominante precisa analisar melhor isso e cuidar melhor da sua paciência, né? Ser mais conciliador, né? Uma característica do dominante é que ele não faz muita questão nesse ponto, não. Ele quer o resultado e, às vezes, ele acaba não sendo conciliador, né? E, às vezes, ele também não age com empatia. Então, é uma questão que pode... alguém está falando aqui. Então, assim, a pessoa, às vezes, precisa agir com empatia também, né? E ser mais acessível e flexível. A pessoa, por exemplo, que tem um chefe dominante, a pessoa tem dificuldade até de ir lá falar com ele alguma coisa, falar, não vou lá não, vou ganhar um fora, não vou perguntar, ou seja, e às vezes a pessoa é uma boa pessoa na maioria dos casos, mas só que a pessoa às vezes fica preocupada porque a pessoa não é acessível, ela não é flexível, ela é muito rígida, né? Então, esses são alguns pontos a desenvolver no perfil comportamental do dominante. Vamos pro Do influente. 40 pro dominante, né? Esperei com paciência. E Vamos orar. exatamente. Exatamente, né? O perfil influente, as pessoas que falaram aqui que são influentes, vê se concordam comigo. Pontos a desenvolver: ouvir mais e falar menos. O influente ele tem uma dificuldade de ouvir. Ele até deixa as pessoas falar, ele só não ouve. Ele está pensando em outro, no que ele vai falar na sequência. Então, ouvir mais e falar menos, né? Ser mais organizado, né? Essa é uma questão do influente. O influente ele é muito cuida de muitas coisas, mas a organização não é um ponto forte dele, né? Assumir apenas os compromissos que pode cumprir, né? A pessoa, como eu falei, marca às vezes vários compromissos que sabe que não vai dar tempo, mas fica na esperança de que vai dar tudo certo, né? E às vezes deixa algumas pessoas esperando, né? Ser menos impossível na hora de decidir. Como eu falei, age muito pela emoção, né? Uma característica interessante do influente que eu não coloquei aqui é também ser mais pontual. Porque o influente ele tem uma tendência de não ser pontual. Por quê? Porque ele acha que vai dar certo. Não vai dar tudo certo, vai dar tudo tempo, vai dar tempo de tudo. Então, e também tem uma característica, o influente ele acredita que, por exemplo, ele vai numa festa. Ah, a festa começou, tem 2 horas. Não, eu vou chegar lá, vai estar tudo bem. Por quê? O influente ele acredita que a festa começa quando ele chega. Aí é que vai estar bom, né? Então, assim, são algumas características do perfil que eu tinha muita dificuldade de conviver com os influentes, né? Porque eu, sendo estável, principalmente sendo conforme, todo detalhista, segue regra e tudo mais, hoje em dia não. Hoje em dia eu já estou bem flexível em relação a isso, né? Pontos a melhorar do estável, né? Ter mais flexibilidade nas mudanças, né? Porque o estável tem que dar um empurrão nele para ver se ele anda. Eu preciso me dar um empurrão de vez em quando para ver se eu ando, né? Porque eu fico tão pensando, desenvolvendo, imaginando o que vai acontecer e não ando, né? Outra coisa, expressar mais as suas posições e sem se preocupar com a opinião das outras pessoas. Achou que é interessante? Faz, né? Eu tenho essa dificuldade também, né? Ser mais aberto às oportunidades e às inovações. Porque começa a pensar todas as questões que pode acontecer e acaba não fazendo, né? Outra característica que precisa ser desenvolvida no estável, ser mais direto, mais objetivo, né? Ser mais decidido. São características, pontos a melhorar no estável, né? E, por fim, o conforme, né? Ser menos exigente, né, consigo mesmo,
Conforme, como eu falei, ele é muito crítico, ele é muito detalhista, ele é muito perfeccionista. Então, isso não é só com os outros, não, é com ele também. Então, como eu te falei, eu também sou conforme, né? Eu e Deus aqui, nós somos estável e conforme, eu numa intensidade maior do estável e conforme em segundo, ela conforme em primeiro, estável em segundo. E a gente conversa, a gente vai fazer alguma coisa, a gente analisa, pensa, e com tanto detalhe, às vezes a gente custa a desenvolver porque a gente fica querendo fazer no melhor momento, no melhor horário, na melhor, onde está tudo perfeito, e a gente sabe que nunca vai estar tudo perfeito, então a gente acaba não fazendo, né? Então, esses são pontos de melhoria do estável e do conforme, né? Alguém quer fazer alguma pergunta aí rapidinho que a gente possa responder aqui, tirar alguma dúvida? Vamos trazer para a Bíblia, Paulo, para poder eles conseguirem visualizar melhor o Sim, comportamento no dia a dia, para ver como que funciona isso, né? A tá. nomenclatura, às vezes, a gente não consegue gravar. Mas quando você vai ver dentro do personagem bíblico, talvez você vai se identificar mais e conseguir, né, analisar melhor o Perfeito. seu perfil. Tá. Eu vou dar um exemplo aqui é um exemplo, assim, um pouco de caricatura, mas é para ressaltar as características de cada um, né? Vamos dar um exemplo assim. Existem 4 amigos, né? Um de cada perfil. Um dominante, um influente, um estável e um conforme. E eles estão reunidos, conversando, e eles decidem ir a um restaurante, né? Aí o dominante fala assim, vamos almoçar fora? Aliás, vamos voltar. O influente fala assim, que normalmente é o que puxa a conversa. Ah, vamos sair, vamos encontrar os amigos, vamos almoçar fora. Aí o dominante fala assim, ah, vamos no restaurante tal. Porque geralmente ele é a pessoa que decide. Ah, vamos no restaurante tal. O conforme, geralmente entra e pergunta assim, mas esse restaurante, ele tem estacionamento? A comida lá é cara? Será que não vai estar cheia essa hora? São características do conforme. E o estável? O estável ele lá está tranquilo. O que eles resolverem, ele vai junto, né? Aí decidiram ir para o restaurante que o dominante, de perfil dominante, escolheu. Aí o conforme fala assim: vamos todos num carro só para economizar, por causa de questão de estacionamento e tal, e convence as pessoas e vai todo mundo num carro só. Chegaram no restaurante, estacionaram o carro, foram entrar no restaurante, o dominante entra na frente, olha uma mesa lá no canto, vai direto para aquela mesa e os outros vão acompanhando ele atrás e sentam lá. Ninguém perguntou se queria sentar ali. O dominante ele vai quase que automaticamente, ele é um líder, né? Ninguém alçou ele nessa condição de líder, mas é natural dele. Ele vai fazendo e os outros vão seguindo. Então todo mundo senta, o dominante pede o cardápio, escolhe a sua comida, os outros também estão escolhendo, daqui a pouco eles escolheram já, querem comer não sei o quê, vou comer isso, vocês querem comer isso também, ou seja, ele quase quer decidir pela comida dos outros, né? Então todo mundo faz a refeição, chegou a hora de pedir a conta, o dominante logicamente pede a conta, olha a conta, fala, bom, somos 4, por exemplo, deu R$ 100 para cada um, 25 para cada um. Nesse momento, o conforme pega a conta e fala assim, não, isso não é justo. Eu tomei um sorvete, fulano não tomou, fulano tomou um refrigerante e fulano não tomou, vamos dividir de forma justa. Então tá aqui. A conta para mim é 26,48, para você é 27,25, ou seja, todo detalhista, todo na minúcia. Aí você vai me perguntar, e onde que está o conforme, onde que está o estável nessa? Da mesma forma, passiva, esperando ver qual vai ser o resultado, quanto vai sobrar para ele pagar. Porque ele não quer conflito. E onde está o influente? Na outra mesa de trás, em pé, conversando com as pessoas de uma mesa que ele acabou de conhecer. Não está nem aí para o que está acontecendo ali em relação à conta. E depois ele paga o que resolver, né? Então, isso é de uma forma bem caricata o que acontece. Então, eles vão embora, o dominante vai na frente, o conforme vai atrás, o estável fica ali, não querendo deixar o influente sozinho lá, batendo papo na outra mesa, fica chamando ele, mas também não quer que os outros vão embora sem ele. Ou seja, está ali querendo fazer o meio campo para que ninguém fique mal com ninguém, né? Então, de forma bem caricata, assim, essa é as características dos perfis, né? Deu para ter uma ideia, assim, mais ou menos, de forma bem brincalhona, de como é cada um dos perfis?
aí, gente, vocês entenderam? Tá claro? O que vocês entenderam até agora? Vocês acham que vocês são o quê? Comenta aí pra poder a gente saber. A Agatha acha que ela é muito influente. Muito influente. Também acho. Bom, então assim, esse foi a parte bem técnica da nossa live, né? E eu quero entrar agora aqui numa parte voltada um pouco mais para a palavra, onde a gente vai ter a oportunidade de ler alguns capítulos, alguns versículos aqui, para que a gente possa, baseado no que vocês também já conheceram um pouco do perfil, consiga perceber qual o provável perfil desses personagens bíblicos que nós vamos trazer aqui, né? A gente não tem como cravar que o perfil é esse, mas a gente pode chegar bem próximo. E também a gente vai analisar o perfil principal, né? Porque a pessoa pode, como eu falei, eu sou estável e conforme, e os dois perfis são altos, né? A Viviane tem 3 perfis e os 3 são altos, né? Então a gente fica sem fazer análise, a gente não tem como determinar, cravar que o perfil é aquele, mas a gente consegue chegar numa coisa bem interessante, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar aqui com vocês, para a gente fazer esse perfil, existe um programa, um software, né, que é o CIS Assessment, a gente que trabalha a gente que é da Febracis, a gente trabalha com esse software, o CIS Assessment, e você faz a sua análise através de um questionário, né, que ele traz uma probabilidade de 99% de acerto, né? Estou vendo aqui que hora tem que já estar bem no final, né? Então vamos ser bem acelerados aqui, né? Por exemplo, vamos ver aqui o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ninguém tem dúvida de que ele era um líder, né? Ele era prático, ele era eficiente, ele era decidido, era ousado, né? Ele era otimista, tinha força de vontade. E essas características de ser prático, de ser eficiente, decidido, vocês acham que é de qual perfil? Coloca aí rapidinho. Agatha, deixa uma pergunta aqui, ó. É possível trocar de perfil ao longo dos anos? Tem algo que influencia isso? O nosso perfil natural, ele não muda, né? Mas a gente tem, quando a gente faz essa análise de perfil, a gente vê o perfil adaptado, né? O que é o perfil adaptado? A gente, às vezes, é necessário a gente, ao longo da nossa vida, a gente ir adaptando o nosso perfil para uma determinada situação. Então, por exemplo, como eu falei, vamos supor que a pessoa é dominante e é casada com um estável. Então, ela tem que se adaptar para haver um bom comportamento. Ela vai ter que ser menos autoritária, a outra tem que ser um pouco mais ágil para que eles possam se entender. Mas, às vezes, no trabalho, ele precisa agir de uma outra forma. Às vezes, com os amigos, ele tem que ser mais falante, ele vai se adaptar. Então, assim, o nosso natural, ele não muda. Mas a gente, ao longo da vida, a gente vai adaptando o nosso perfil para os ambientes que a gente convive. Deu para entender? A Agatha botou aqui, dominante. Acha que o apóstolo Paulo era dominante. Perfeito, é isso mesmo. A gente vê aqui, deixa eu ler aqui, sobre a força de vontade de Paulo. Né? Em 1 Coríntios 9, de 24 a 27, está assim. A Bíblia nos diz o seguinte, Paulo relatando isso, né, na 1 Coríntios 9, 24, na carta para os Coríntios. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Né? O que a gente entende com isso? A força de vontade de Paulo de conseguir o resultado, né, que ele esperava era tão grande que ele fez uma comparação aqui dos atletas com ele. Né? E ele passando isso para que as pessoas agissem da mesma forma, para que elas lutassem com um objetivo. Né? Então, a gente entende aqui pelas características que o apóstolo Paulo era
de um perfil dominante. Provavelmente ele tinha outros perfis, ele provavelmente deveria ser também influente, tinha alguma influência alta, porque ele era bem comunicativo, né? Alguém quer colocar alguma coisa a respeito disso? Não? Então vamos continuar. Então, após Paulo se encontrar com Jesus, né, lá naquele momento que Jesus apareceu para ele, né, ele adaptou o seu perfil. Então, toda aquela firmeza dele de posicionamento, tudo aquilo que ele tinha do perfil dominante, ele direcionou para ele conduzir as igrejas, né, no ponto que Jesus esperava que ele levasse. Né? Em Filipenses 3:13 e 14, Paulo também diz na carta aos Filipos: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para o alvo, para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da suprema vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui ele demonstra, né, toda a determinação dele, independente dos desafios, que ele focava naquilo que ele queria, que era levar a palavra de Deus para todos, que as igrejas ficassem cada vez mais fortes para levar a palavra de Deus, e ele prosseguia independente de qualquer obstáculo que tinha diante dele. Né? Então, o pastor Paulo, a gente observa o seguinte, que ele é um grande exemplo de um perfil dominante na Bíblia, na palavra de Deus. Né? Vamos só Vamos fazer acelerar um aqui? Vamos ver resuminho, né? Licença, Paulo, cortando. Sim. Que as pessoas que estão entrando agora, você falou, né? Nós estamos falando sobre mudança de comportamento. E nós sabemos que tem várias teorias, né? E você está falando da teoria DISC, certo? Isso, teoria DISC, exatamente. Eu Estamos falei no vendo início, isso né? na prática, de como que Paulo, ele tinha um perfil, e quando ele teve um encontro com Cristo, ele teve essa mudança de comportamento, né? Ele teve esse perfil adaptado Sim. para as pessoas entenderem, né? Estamos Isso. falando dessa luz da Bíblia. Pode continuar. Tá. O outro que a gente vai observar aqui agora é o apóstolo Pedro. Né? Apóstolo Pedro, eu acredito que ele é bem fácil da gente analisar o perfil dele, porque ele é uma pessoa bastante comunicativa, era falante, ele era impulsiva, né? E a gente vai ver isso aqui através dessas características, né? De várias atitudes que ele teve ao longo da vida dele, que é demonstrado em várias passagens da Bíblia, né? Então, essas percepções que a gente tem aqui de que o apóstolo Pedro era muito comunicativo, ele era impulsivo, ele era falante, são características do perfil influente, né? A gente vê, eu não vou ler os versículos todos aqui, mas eu só vou citar as passagens por causa do horário, mas a gente vê aqui em Mateus 4:20, quando Jesus o chamou para segui-lo, ele imediatamente largou as redes e o seguiu, né? Isso é uma reação de um influente ou de uma pessoa que age por impulsividade, né? Não que não fosse certo, mas ele agiu. Talvez se fosse um conforme, ia pensar um pouco mais antes de seguir, né? E essa foi uma impulsividade positiva, mas teve uma impulsividade negativa também, que foi quando os soldados estavam para prender Jesus, né? Que é relatado em João 18, 9 e 10, ele puxou da espada e decepou a orelha do servo do sacerdote, né? Então, foi uma ação também impulsiva dele, né? Ele agiu por impulso, que é uma característica também do influente, né? Ele também era muito espontâneo, né? Ele, quando Jesus, em Mateus 14, 27 e 29, cita que Jesus andou sobre as águas, né? O único discípulo que chegou para Jesus e falou: Mestre, eu posso. Se é você mesmo, Jesus, se é o Senhor mesmo, me faz ir até aí. Ou seja, ousadia, espontaneidade. Né? Outros perfis talvez não agissem dessa forma. Então a gente vê que ele tinha esse perfil bastante ousado, espontâneo. Né? Como também diante da transfiguração de Jesus, né? Lá no monte, em Mateus 17, 4 e 5, que ele citou. Eu tenho aqui o texto. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Né? Enquanto ele falava, uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ou seja, qual o perfil que numa situação daquela, você vendo Jesus transfigurado,
vai comentar uma situação dessa, vamos fazer uma tenda, né? Ou seja, sou uma pessoa bastante extrovertida, comunicativa, quer falar alguma coisa naquela hora que cita uma questão dessa. Então, a gente vai por cada atitude dessa, observando os comportamentos de Pedro e deduzindo que ele tinha essa característica de influência, né? Tem outros pontos, quando ele lembrando-se de Jesus, né, disse, mestre, aquela figueira que amaldiçoaste, ela secou. Ou seja, ele estava sempre comentando alguma coisa, né? Tem várias outras ocasiões, eu não vou citar muitas aqui, que tem de Mateus também, quando ele pede explicações sobre as parábolas, né? E assim vai. Então, essa é uma dedução que a gente faz pelas escrituras das características de Pedro como perfil influente. Alguém quer comentar alguma coisa? A Alessandra colocou assim, verdade. Você falou, né, sobre a transfiguração, né, lá no monte. Ele falou sobre isso, né? Jesus, vamos construir uma tenda. Isso é tipo de uma pessoa bem espontânea, né? Então, assim, é muito legal essa análise de perfil, muito legal mesmo. Pode continuar. Ele era bem espontâneo, ele falava as coisas assim, às vezes, até sem pensar direito ele falava, né? Mas isso toda essa espontaneidade dele, né? Quando ele adquiriu mais maturidade e ele realmente seguiu o seu caminho, né? A gente vê aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, 37 e 39, quando ele fez a primeira pregação, vamos dizer assim, falando corajosamente para uma multidão, e mais de 3.000 pessoas se converteram, né? Quer dizer, então, assim, a gente vê que esses comportamentos dele foram muito bem utilizados, né, para que, em prol do crescimento da igreja e cumprimento da palavra de Deus, né? Então, isso serve de aprendizado para a gente, o seguinte, que independente do perfil que a gente tenha, se eu sou mais comunicativo, se eu sou mais quieto, se eu sou mais ousado ou não, eu vou cumprir o propósito que Deus preparou para mim. Lógico, depende de mim, se eu quiser fazer isso, mas a gente tem todas as ferramentas para alcançar esses resultados. Então, como eu falei, não tem perfil certo e errado, a gente tem perfil que são mais aptos a uma determinada atividade e outros não, né? Mas todos levam para o mesmo local, né? Vamos para o próximo. Abraão. O Abraão, né, considerado o pai da fé, né, e ele tinha um perfil bem calmo, bem estável mesmo. A gente pode já dizer que o perfil dele era estável. Eu entendo que seja estável. Porque a gente tem algumas passagens, né, por exemplo, em Gênesis 12, né, quando ele recebe o chamado do Senhor, o estável ele sempre quer agregar pessoas e tudo mais. Então, Jesus falou, pega a sua família e vai. Aí ele pegou e levou o sobrinho também, né? E ainda deu problema isso, a gente sabe. Então, assim, ele está sempre querendo agregar pessoas. Em Gênesis 13, de 8 a 9 também, a gente tem uma outra passagem, né? Quando os pastores de Ló e os pastores deles brigam, ele age como um perfeito estado. O que ele faz? Ló, não vamos brigar. Pega os teus pastores, escolhe o lugar para onde você quer ir, qual lado que você quer ir. O lado que você quiser ir, eu vou para o outro. Para quê? Para evitar conflito, né? Então, por todas essas passagens, a gente vai tendo uma dedução de que o Abraão ele tinha um estado bem alto, né? Isso foi sempre bom? Como eu falei, tem pontos negativos disso, né? Por exemplo, ele foi muito passivo quando a sua esposa, na época, Sarai, né, mandou a serva Agar embora, né, do filho dele, Ismael, porque tinha havido uma desavença, e ele passivamente aceitou que ela fosse embora, né? E hoje a gente vê esses conflitos até hoje aí da tribo de Ismael, até hoje está tendo problemas aí nos dias de hoje por causa dessa passividade de Abraão lá no início, né? Então, assim, tem várias passagens que a gente consegue interpretar, né, que Abraão era estável. Tem a passagem também do Ló, quando Ló foi preso, né? Ele mostrou lealdade a Ló e deu um jeito de ir lá na cidade, conseguiu resgatá-lo. Ou seja, todos esses indícios mostram
que o Abraão era estável, certo? E para a gente finalizar, o último que a gente vai analisar aqui é o Moisés, né? Moisés, ele era organizado, ele dava atenção aos detalhes, ele cumpria as leis e exigia que as leis fossem cumpridas. Isso são características do perfil conforme, né? Então, se a gente for analisar, né, Moisés, a gente vê em Êxodo 18 que ele nomeou líderes para poder, seguindo a orientação do seu sogro Jetro, para que ele pudesse organizar ali as tribos. Eram muitas pessoas naquele povo de Israel, para que ele pudesse fazer justiça de forma mais justa, vamos dizer assim, né? Quando ele recebeu os mandamentos de Deus, né? Apesar dele ter quebrado o início, mas depois ele recebeu de novo os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, e ele realmente colocou ali para todo o povo de forma bem organizada, bem clara, para que todo mundo cumprisse. Ele obrigava que todo mundo cumprisse, né? As leis civis também, para que ele recebeu diretrizes ali de Deus para que ele colocasse essas leis em ordem, ou seja, características muito claras de um conforme, que ele segue as regras detalhadamente, e Deus mandava ele fazer e ele fazia 100%, né? A construção do tabernáculo foi uma descrição muito grande que está em Êxodo 25, 31, 25 a 31, de 35 a 40, descreve ali a construção do tabernáculo, e várias outras passagens que a gente vai observando o seguinte: Moisés era realmente muito detalhista, ele era prático, ele visava o resultado, ele era, lá no início, quando ele veio, ele era um pouco hesitante, né? Também uma característica do conforme. Quando Deus mandou ele salvar o povo dele, voltar lá no faraó, ele relutou um pouco, ou seja, a gente observa que ele tinha uma característica bem forte do conforme. Fala alguma coisa, Vivi, fala um pouco do seu perfil aí para a gente poder concluir aí. Gente, olha, a cabeça aqui tá borbulhando, né? Eu gosto, assim, de analisar vários ângulos, né? Porque nós temos várias teorias da personalidade dentro da psicologia. E essa teoria diz que, né, é uma teoria um pouco nova para mim, confesso, né? Quando a Neuza me apresentaram. Então, assim, eu procurei estudar, eu cheguei a fazer também a análise com eles. Nós temos temperamento, nós temos o Big Five. E agora, assim, olhando à luz da palavra do Senhor, você vai vendo que, geralmente, dentro daquilo que nós temos, dentro da nossa particularidade, dentro da nossa personalidade, o Senhor trabalha dentro da nossa identidade, né? Hoje é uma live atípica, o Paulo ele trouxe uma teoria. Vocês que não assistiram no início, gente, faça esse favor para sua alma e assista quando essa live ficar salva, porque é uma aula, literalmente, de comportamento, de perfil, de análise. Então, assim, dentro dessa peculiaridade, sabe, que nós temos, que cada apóstolo, cada discípulo de Jesus teve, você vai ver que Deus trabalhou, não impediu. E eu ia falar sobre essa passagem de Abraão, né? Que você vai ver. Quando ele tá ali no conflito com alguém da sua família que é Ló, ele vai para um lado, Ló vai para o outro, para evitar esse conflito. Você vai ver que a Bíblia vai mostrar sempre defeitos e qualidades dos homens, né, Paulo? Sim. Só que Deus, ele nunca vai desistir do homem. Ele vai usar o homem naquilo que ele tem de especial, na sua essência, na sua identidade. E é isso que o Senhor está falando para nós nesta noite, né? Essa análise toda, para que vocês venham se identificar e entender que nessa sua identidade, nesse seu perfil, Deus também pode te usar. Foi o que o Paulo falou, a gente precisa lapidar algumas coisas, ver o que está demais e lapidando para ter um bom relacionamento e para fazer a obra do Senhor também. Você vai ver que Paulo, como um dominante, ele teve uma mudança, né? Sim. Ele teve uma alteração. Pedro também, ele usou essa influência dele para ganhar 3.000 almas, gente, na primeira pregação. Fora as outras 2.000 almas que ele ganhou depois, sabe? Moisés, essa questão do perfeccionismo, no início ele ficou relutante, né? Como Paulo falou, não, vou deixar Arão falar, deixa meu irmão falar. Queria ficar pelos escanteios, fugindo, né, do destaque. Mas quando ele se entregou, teve encontro com o Senhor, essa questão do detalhe, do perfeccionismo, foi usado para quê? Para a obra de Deus. Então eu entendo que o nosso perfil, o nosso jeito, a nossa identidade, gente, é para ser usado para a glória do Senhor. Para ser usado para a glória do Senhor. E isso é muito lindo.
Quando eu fiz a minha análise, né, que tem várias teorias, né? Estamos falando da teoria DISC, então vamos falar hoje da teoria DISC. Apareceu essa questão do estável, ser uma pessoa bem sensível, leal, né? Bem tranquila, né? Mas por causa da loja, por causa da minha profissão também, eu tive que ir adaptando isso. Então, assim, eu era um bichinho do mato, eu tenho um testemunho que eu era uma ex-muda, quem me conhece sabe que eu não falava nada, Muda. mas eu tive que virar uma influente para poder falar, né? Conquistar os clientes, colocar a minha cara todos os dias, fazer os stories, sabe? Chamar o pessoal para loja, colocar roupa, gravar provadores. Então eu tive que alterar, sabe? Fazer essas adaptações. E também passar um pouquinho para o dominante, é o que eu estou tentando, né? Delegar certas questões, mas eu também tenho um pouquinho do conforme, de querer fazer as coisas. Então, assim, eu tenho 3 perfis, né? Bem ali. Estou adaptando um pouquinho o meu para poder ser um pouquinho mais dominante, mas a minha essência, né? A minha essência mesmo tá no estável e tá no influente. Né, Paulo? Você que fez Perfeito, aí, confirma. perfeito. Você tem um perfil bem um pouco raro, né? Porque são 3 perfis, né? Mas você consegue, como eles são bem flexíveis, eles não são muito altos, né? Eles estão ali na zona de flexibilidade, você consegue se adaptar bem, né? E você conseguiu se adaptar, né? Ou não é nem se adaptar. A gente não entrou aqui no mérito da questão, mas é, todas as nossas crenças que a gente teve desde o início da nossa vida, desde como criança e tudo mais, tudo influencia um pouco a nossa. Um pouco, não, influencia muito os nossos resultados e a nossa vida hoje em dia. Então, você, apesar de ser uma pessoa que é estável, conforme e influente, o teu influente ele estava um pouco, talvez, escondido ali por conta de tudo que você viveu aí ao longo da sua vida, tal, e agora você está descobrindo o seu perfil influente e está ótimo, né? Você vai cada vez ter mais resultados e mais sucesso nessa sua live e todas as outras empreitadas que você já fez. Eu já tive a oportunidade de te ver pregar algumas vezes e você é maravilhosa pregando. Quem te vê pregando nem sabia que você era uma ex-muda, que quase não falava. É verdade. É verdade. Olha que a Lê colocou assim, ó. Sempre me preocupei com o meu jeito divertido de ser, não demonstrar desrespeito com a palavra quando eu ia pregar. É isso, às vezes a gente quer nos colocar numa forma, sabe? Assim, uma forma de, eu preciso falar assim, ser desse jeito. Não, Deus quer nos usar do jeito que nós somos, Exato. sabe? Eu comecei pregando assim, ó, falando baixinho, mas depois Deus foi trabalhando na minha identidade, eu fui tendo mais liberdade de ser quem eu sou, né? De conhecer. O autoconhecimento foi o que o Paulo falou no início, ele liberta, ele é libertador. Tanto pra gente quanto para as pessoas que estão convivendo com a gente. Então, assim, eu fui falando, não, eu posso falar assim, eu posso me expressar assim, eu posso colocar minha opinião. Depois de eu falar, eu podia ser mais enfática, né? Então, assim, o Senhor vai trabalhando na nossa identidade, mas foi o que o Paulo falou, à medida como a gente também permite, né? Esse trabalhar. Quando o apóstolo Paulo ele teve um encontro com Deus, algumas coisas foram alteradas. Quando Pedro teve um encontro com Jesus, algumas coisas foram alteradas. A espada que cortou, né, a orelha de Malco, Jesus foi lá e colocou no lugar. Não, Pedro, não é desse jeito, sabe? Quando Abraão, fugindo do conflito, desceu para o Egito, né? Tentou ser passivo ali no Egito, mentiu, né? Omitiu uma informação dizendo que Sarai não era sua esposa, mas era sua irmã. Deus foi lá e corrigiu ele. Então, assim, nas nossas deficiências, o Senhor vai trabalhando. Então, é necessário, né, Paula, a gente ter autoconhecimento para acentuar as nossas qualidades e minimizar os nossos defeitos. Perfeito, é isso. Quer falar mais alguma coisa? Não, Vai só encerrar já. quero. Eu só quero me despedir, agradecer a todos que participaram, né? Dizer o seguinte: quando um casal tem um perfil bem oposto ou o marido ou a esposa tem os perfis bem opostos, existem 2 formas de observar isso. Uma é o seguinte: a gente é diferente. Eu gosto de observar
com uma forma correta, que é assim, nós somos complementares, né? Porque já teve casos de eu atender casais aqui que um era muito estável, o outro era muito dominante, né? E quando a gente foi ver as qualidades e os defeitos, o que um tinha de qualidade, o outro precisava desenvolver. O que o outro tinha de ponto de qualidade, o outro é que tinha de desenvolver. Então, assim, quando os dois se juntavam, era perfeito, porque os dois juntos tinham todas as qualidades necessárias para ter um bom resultado. E é assim que Deus faz, né? Tudo depende da forma que a gente encara. Se a gente quiser ver defeito nas coisas, a gente vai ver. Se a gente quiser ver qualidades, a gente vai ver. Então, eu digo para vocês o seguinte: a análise de perfil comportamental, ela é um divisor de água na vida de cada um de nós. A Vivi, que já fez essa análise de perfil, ela pode testemunhar isso, porque realmente é incrível. Quando eu fiz o meu perfil, eu olhei e falei, gente, como é que descobriram como eu sou? Exatamente como eu sou, né? E para as pessoas que estão aqui na live, para as pessoas que assistiram essa live depois, é, como a Bíblia falou, esse análise de perfil comportamental, ele tem um custo, mas se vocês depois quiserem mandar uma mensagem no privado aí e tal, a gente vai fazer um valor bem em conta, porque eu tenho certeza que vai ser um divisor de água na vida de cada um de vocês. Tá legal? Então eu quero agradecer a Vivi pela confiança, né, de me convidar como primeiro homem dessa sequência de lives, né? Eu vou confessar aqui que é a primeira vez que eu faço uma live, né? Já tive a oportunidade de gravar alguma coisa, mas não ao vivo, né? Então, quando a gente não grava ao vivo é mais fácil, né? Que se a gente errar, a gente corrige alguma coisa depois, mas como ao vivo é a primeira vez. E eu tive a honra de fazer com a Vivi, que eu tenho acompanhado algumas das lives que ela fez, assim também como ela já fez com a minha esposa Neuza, que também foi engrandecedor, né? E eu agradeço a confiança e agradeço a todos que estão aqui até agora assistindo. Vivi, muito sucesso para você, que você continue nesse caminho de Deus. Você é uma menina maravilhosa, Deus te usa de forma magnífica e eu desejo que a sua vida, a sua família tenha cada dia mais saúde, mais sucesso, mais prosperidade, tá bom? Fica com Deus, obrigado aí por tudo. Eu que agradeço, nós que agradecemos, gente. Ó, hoje foi uma aula, vou deixar a live salva, você pode assistir, ler, sabe? Assistir quantas vezes você quiser. Mas caso você queira algo mais profundo, queira se conhecer mesmo, sabe? O Paulo, ele tá aí, só dá um oi no privado, segue ele, dá um oi, chama ele. Tem um link na bio dele também, conversa, que ele vai te ajudar muito, muito. É bem esclarecedor. O autoconhecimento, ele liberta, ele liberta. Então, assim, quanto mais a gente acelerar esse processo, mais longe a gente vai, né? Às vezes a gente fica nos castigando, não nos aceitando da forma como nós somos, da forma como o Senhor nos criou. E quando a gente se conhece, a gente vai lapidando, né? Tudo que a gente falou isso, vamos lapidando nossos defeitos, vamos acentuando as nossas qualidades para poder conviver, né, melhor com as pessoas, principalmente com quem é casado, tem relacionamento aí, conviver melhor, né? E também, principalmente, fazer a obra do Senhor da forma como Ele quer, da forma como nós somos, sem se tornar um fardo, mas sim ser algo mais leve. Eu quero agradecer a vocês. Paulo, muito obrigada por nos dar essa honra de ser o primeiro homem aqui. Semana que vem tem mais, gente. Tem muita gente aí. E é isso, vamos embora. Vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto sorrindo. Tira aí, gente, por favor. Vocês marcam a gente. Menciona a gente nos stories. Tirar uma foto sorrindo, Paulo. Foi! Glória a Deus, gente. Beijo, fique na paz. Paulo, muito obrigado. Obrigada, galera. Um abração. Deus abençoe. Tchauzinho.